Pessoal, boa tarde. Hoje, dia 19 de setembro de 2020, sábado. Estamos iniciando mais uma aula assíncrona de fenômenos dos transportes, tá? Só dando uma retomada, então, do que nós falamos nas últimas semanas, nós falamos um pouquinho sobre transferência de calor, né? E nós falamos sobre condução, convecção e também radiação. E nós temos focado um pouco em um caso específico da transferência de calor por condução, que é o caso das paredes planas, né? A gente viu que nesse caso específico nós podemos usar a lei de Fourier para calcular o fluxo térmico, né? Então o fluxo térmico é esse QX duas linhas, e ele é igual à condutividade térmica do material multiplicado pela diferença entre as temperaturas dividido pela espessura da minha parede, né? Eu posso dizer também, né, que a taxa de transferência de calor dividido pela área me dá também o fluxo térmico de calor, tá? Fluxo térmico de calor, acho que é redundante, fluxo térmico, tá? Muito bem. E aí, na última semana, nós fizemos algumas analogias entre a resistência térmica e as resistências elétricas, né? E aí nós acabamos definindo as formulinhas, né? Então, a resistência térmica ela vai ser calculada pela espessura da parede dividido pelo produto da condutividade térmica vezes a área, e a taxa de transferência de calor ela pode ser calculada, né, utilizando-se a diferença de temperaturas dividido pela resistência térmica daquele material, tá? Inclusive nós falamos também, né, em alguns casos nós temos algumas paredes compostas, né, e aí os materiais eles podem variar, e eu tenho aí, posso ter associações posso interpretar isso como associações de resistores, né? Cada parede ali funcionando como um resistor, e torna-se possível a associação desses resistores tanto em série quanto em paralelo, ou mesmo de forma mista, né? Então, quero resolver com vocês um exemplo que diz o seguinte, ó: calcule a resistência térmica e também a taxa de transferência de calor através de uma lâmina de vidro de uma janela, e essa janela ela tem uma condutividade térmica de 0,81 watts por metro Kelvin, com 1 metro de altura e meio metro de largura e meio metro de espessura. Se a temperatura da superfície externa for de 24 e a temperatura da superfície interna for de 24,5 graus Celsius, tá? Então tem aqui uma representação, né? Espessura do vidro é de meio centímetro de espessura da minha parede ali. A temperatura interna é de 24,5 graus Celsius, a temperatura externa é de 24, é isso, né? É isso. E o fluxo acontece então da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa, tá? E aí a gente pode tratar essa parede como uma resistência térmica, né? Só que nesse exercício aqui a gente tem uma resistência só, né? Então fiz a representação aqui com o resistor, né? Então eu tenho a temperatura 1 interna maior e a temperatura 2 externa menor, e o resistor ali é a minha própria parede, né? O próprio vidro ali. Vou começar calculando a resistência térmica. Lembra que a resistência térmica é o que? É a espessura dividido pela condutividade térmica vezes a área, né? A espessura diz lá que é de meio centímetro. Se eu dividir por 1000 para transformar em metro, isso dá 0,005 metros. A condutividade térmica é 0,81 watts por metro Kelvin, e eu consigo calcular a área uma vez que eu conheço aqui denunciado a altura, que é de 1 metro, e a largura, que é de meio metro. Então, multiplicando a altura vezes largura, eu tenho a área, tá? Fiz a continha aqui, 0,0123 Kelvin por watt, tá? Isso é a resistência térmica oferecida pelo vidro. Agora, eu vou calcular a taxa, né? Lembra que a taxa ela vai ser a diferença entre as temperaturas, né, interna e externa, dividido pela resistência térmica que eu calculei ali em cima. Então, na verdade, vejam que isso pode gerar um pouco de dúvida, né? Porque eu tenho aqui a condutividade térmica em watt por metro Kelvin, e aqui eu obtenho a resistência
em Kelvin por watt, mas aqui ó, eu estou usando a temperatura em graus Celsius. Por que não tem problema eu usar a temperatura em graus Celsius, né, ou então convertê-la para Kelvin, né? O ideal seria converter para Kelvin, mas aqui não tem problema, porque se as temperaturas estiverem em graus Celsius ou em Kelvin, a diferença entre elas, né, o delta T, a diferença de temperaturas, ele vai ser o mesmo, né? Então, se eu usar 24,5 menos 24, que são as temperaturas dadas no enunciado, ou se eu transformasse para Kelvin, né, ou seja, somasse 273 a cada uma dessas temperaturas para transformar para Kelvin, eu teria ainda um delta T entre elas de meio, né, seja meio grau Celsius ou meio Kelvin, tá? E aí o que acontece? Faço a divisão pela resistência térmica, e aí obviamente que se tivesse em Kelvin seria melhor, porque eu conseguiria cancelar ali o Kelvin de cima com o Kelvin de baixo, e obteria então unidade final watt, só o watt, né? Mas aí deixei desse jeito só para mostrar para vocês que dá para fazer, né? E a minha unidade final de pamonha e a pessoal da pamonha passando. Só a unidade final é o watt, né? A unidade de taxa de transferência de calor, tá? Então, nós tínhamos feito em aula exemplos de mais de uma resistência, então fiz um agora só com uma resistência, mas já vou resolver outro com uma parede composta, né? Então, ó, para a parede esquematizada abaixo, é uma parede composta por 3 camadas, aí, A, B e C. Sabe-se que a temperatura na face da parede A é de 200 graus Celsius, ou seja, aqui no interior, ó, nesse ponto, e lá na parede C vale 50 graus Celsius, tá? A área das paredes, das 3 paredes, né, é de 2 metros quadrados, tá aqui, e eu tenho a condutividade térmica tanto da parede A, quanto da parede B, quanto da parede C, tá? Então eu posso encarar isso daqui como cada camada aqui como sendo uma resistência. Então essas 3 resistências, elas estão em série, né? A espessura dessa primeira camada A é de 80 milímetros, da B de 200 milímetros e da C de 60 milímetros, tá? Então já representei aqui embaixo como se fossem 3 resistores em série. Vou calcular então primeiro a resistência de cada uma das minhas camadas aí. Então a resistência térmica em A vai ser o que? A espessura da parede A, né? Eu já estou convertendo aqui 80 milímetros dividido por 1000 para converter para metro, dividido pela condutividade térmica vezes a área, que me dá essa resistência térmica da parede A. Faço a mesma coisa para a parede B, aqui em cima dividindo por 1000 para transformar de milímetro para metro, dividindo pelo produto da condutividade térmica vezes a área da parede, chegando a essa resistência térmica. E aqui por fim eu faço de novo a conversão, né, de milímetro para metro no numerador, e no denominador eu faço o produto da condutividade térmica pela área da parede, chegando a essa resistência térmica. Como as 3 resistências aí, elas estão em série, para eu fazer a associação delas, basta somar o valor de cada uma, né? Então, para eu calcular a resistência equivalente, é só somar a resistência térmica de A, mais a resistência térmica de B, mais a resistência térmica de C, chegando então a uma resistência equivalente de 1,6826 graus Celsius por watt. Agora já venho para essa formulinha para calcular a taxa, né? A taxa vai ser a diferença de temperaturas, no ponto A lá interna é de 200 e aqui fora é de 50, dividido pela resistência equivalente, que é 1,6826 graus Celsius por watt. Fazendo essa divisão, eu chego na taxa de transferência de calor ali, que é de 89,15 watts. Tudo bem, pessoal? É bem tranquilo, né? Os exercícios são bem tranquilos. É isso. Bom final de semana, fiquem bem e até segunda-feira.